Boa tarde, eu sou o Gabriel Gonzalez Maluf, sou voluntário da Conscienciologia desde 1998. Já estou bastante envolvido com a Conscienciologia, inclusive quando mudei aqui para Foz do Iguaçu em 2002, eu residi aqui no CAEC, tá? Morei até 2008 no campus, estudo a parte muito de fenômenos parapsíquicos, processos de energia. Também sou psicólogo, tá? Atuo como psicólogo tanto de adultos quanto de crianças. Na área da psicologia, minha experiência, eu trabalhei em escolas, trabalhei por 2 anos e meio na implementação aqui em Foz do Iguaçu de uma instituição chamada Aldeias Intensivas SOS, que que a gente trabalha com um processo de crianças que tiveram seus direitos violados, então é um processo de acolhimento institucional. A gente trabalhava muito com crianças vítimas de violência, com crianças que sofreram todo tipo de traumas e tiveram questões da justiça, né? E também trabalho na minha clínica com psicologia infantil, já tenho bastante tempo também, como psicólogo infantil, atuando junto com psiquiatras. E aqui na Conscienciologia, a minha principal parte de estudos foi os fenômenos parapsíquicos, o parapsiquismo em si, foi o que me motivou. Eu me interessei pela Conscienciologia com 13 anos de idade, eu não sabia nada do que era fenômenos, não tinha nem ideia que existia, minha família não tem ligação nenhuma com esse tipo de assunto, ninguém na minha família grande. Uma vez a minha mãe jornalista, chegou um livro em casa, e aí esse livro eu fui pegar, porque minha mãe não estava em casa, tinha 13 anos de idade, 12, 13. Aí eu fui pegar o livro, ele falou, tá sua mãe e tal. Eu fui olhar um livro só sobre experiências fora do corpo, com gravura. Aí depois minha mãe chegou e disse, esse livro não é meu, está errado. A gente olhou ali a caixa e era com uma outra pessoa do prédio que a gente não conhecia. Então aí, a partir dali, desse engano, eu fiquei sabendo que existiam os fenômenos, e aos meus 18 anos de idade eu acabei me envolvendo com a Conscienciologia, quando um amigo meu, a gente passou a falar sobre os fenômenos de viagem astral, né, experiência fora do corpo. E aí a gente foi na internet, rapidamente eu encontrei o instituto, porque aí eu fui tentar uma prática em casa e eu realmente, na hora que eu fiz a prática, eu entrei em estado vibracional muito forte, assim, que consegue, não era antes muita percepção que eu tinha. E coincidentemente o professor Valdo estava naquele dia em Porto Alegre, no dia que eu fiz a prática. E aí rapidamente eu liguei a TV e ele estava ao vivo, e eu fiquei sabendo que existia a Conscienciologia. Uma semana depois eu já estava envolvido e conheci. Aí eu já entrei de cabeça, e eu sou muito ligado a estudar então a parte da projeciologia, dos fenômenos. Eu vim morar aqui e era muito amigo do Valdo quando eu vim morar aqui, pelo meu contato com os processos dos livros, todos que foram feitos na bibliografia de projeciologia. E aí surgiu o interesse de fazer essa palestra, porque eu sempre também, desde pequeno, tinha um interesse por desenvolvimento humano. Quando eu entrei na psicologia, eu tinha um interesse por desenvolvimento humano, fui estudar essas disciplinas dentro da psicologia, mas não era a minha intenção ter filho, era do que a gente chama da técnica da INVEX, né? Não tinha nenhuma intenção em ter filho. E aí eu sempre fui estudando os mecanismos, como é que eram de ressoma, é um interesse meu antigo. Eu fui ver que esse é um tema, na verdade, que é o que a gente diz, trazendo de outras existências, trazendo de outras vidas, que era um tema que eu já tinha interesse. E aí, por volta, depois quando eu fui me encaminhando assim, cada vez mais para a área da infância também, não foi algo que, eu quero trabalhar com infância, nem que eu fui, os fatos foram direcionando. E então eu já tinha um interesse por essa área, e a ideia de fazer essa palestra é para explicar um pouquinho, até pelas situações que eu passei quando eu estudei os meus casos, e quando eu estudei agora também com o meu filho, né? Então também que eu vim acompanhando, usando todos os processos de parapsiquismo que eu tinha para ir estudando. Então é essa que surgiu a motivação. Do ponto de vista teórico, vocês têm muito acesso por cursos sobre o que é ressoma, os mecanismos, vocês conseguem pegar em qualquer livro e ter acessos. Também essa área, fora da Conscienciologia, é o termo que se usava, um termo mais envelhecido, porque tem algumas questões que não pegam bem pelo termo, mas a gente usa muito como reencarnação, né, dentro da linha espírita.
e são assuntos também que você encontra vários livros falando. E a ideia aqui não é fazer uma palestra onde eu estou dando uma aula para vocês do que é ressoma. Vocês poderiam tranquilamente buscar isso. Mas é muito mais trazer para um debate. E isso eu vou passar um pouco das experiências que eu tenho. Por exemplo, uma maneira que eu pensei em fazer hoje, o professor Valdo Vieira, ele lançou o Léxico de Ortopensata, tá? E aí ele fala aqui várias pensatas sobre ressoma. Eu sei que para muitas pessoas que estão conhecendo a Conscienciologia, às vezes vão ter um pouco de dificuldade de entender o que está ali. Como eu já tenho e fui fazendo parte desse processo de toda a criação, fui acompanhando todas essas pensatas, eu vi ele desenvolvendo na hora. Então eu vou usar e ir lendo algumas coisas também, fazendo os livros, para a gente debater os assuntos. Eu vou colocar a minha experiência do que eu tenho, do que eu estudo de Conscienciologia. Afinal, são 20 anos, né, dentro dessa área. E aí eu ir passando e vocês também podem me perguntar à vontade, porque aí eu vou contando as experiências um pouquinho, como é que é. Tá? Tá bem claro como é que é o jeito? Então, só queria saber um pouquinho, conhecer um pouquinho também da plateia que está aqui, né? Porque pela internet não tem como saber. Mas aí, qualquer coisa, se alguém comentar, você pode me dizer. Tá? Então também está aberto para quem quiser na internet falar, e aí põe as perguntas, eu vou bem tranquilo ali respondendo. Aqui vocês já têm um conhecimento de Conscienciologia? Alguém de primeira vez nunca ouviu falar nada de Conscienciologia? Todo mundo aqui já conhece? E vocês estão há muito tempo, não sei, alguns de vocês não conhecem assim muito, só vi rapidamente, tal, às vezes uma perfil, alguma coisa assim dentro das instituições, mas pouco conversei. Vocês têm muito tempo, o que é mais ou menos assim, explicar um pouquinho? Vocês têm muito tempo aqui na Conscienciologia, não? Como é que é o seu nome? Tânia? E você está muito tempo aqui também? Eu fui voluntária, eu fui morar na Argentina, agora estou retornando. Mas a minha irmã é voluntária desde muito, até que ele 90, até uma criança. E aí eu tenho contato desde sempre, a questão de terminologia muito bastante, não tenho dificuldade. Recém-chegados. Então, eu vou explicar. Então, falando pelo pessoal da internet, né, que eles vão acompanhando pelo microfone, a gente não pode passar aqui o microfone para a plateia toda, que não tem microfone para todo mundo, mas vocês estão dizendo então que tem gente aqui também de primeira vez e tal, e aí eu vou pegar um pouquinho por essa linha. O que é o tema? É o contexto multidimensional da ressoma. Então, vamos pegar primeiro do princípio, né? O que é o termo ressoma? Então, a ideia de essa terminologia e não usar a ideia de reencarnação é porque soma, quando se colocou a ideia de corpo, e aí ressomar, de voltar para o corpo, é porque você não tem só a questão da ressoma com o corpo físico também. Você poderia, como que eu posso dizer assim, a gente colocar o termo de encarnação, em termos de terminologia, eu estaria fixando somente o processo de voltar para a carne. E aí, o professor Valdeira explica bem por que ele usou essa terminologia, para daí poder fazer as terminologias de primeira dessoma, segunda dessoma, o que a gente fala que é o descarte do corpo físico, o descarte do corpo que a gente diz de psicossoma, outros veículos. Então, ele mudou a terminologia para poder ampliar essa ideia, não é simplesmente por criar uma terminologia por acaso. Né? Teve uma ideia que ele precisa ser encadeada dessa ideia dos mecanismos de ressoma e dessoma. Bom, do ponto de vista então teórico, eu não vou me aprofundar muito do que é toda a ideia, como é que a gente chegou à ideia da ressoma. Mas o que a gente pode falar assim aqui um pouquinho? Eu vou seguir essa linha de pegar também algumas pensadas aqui, a gente lendo e trazendo as dúvidas de vocês. E aí então eu peço para que vocês interajam, tragam perguntas, vamos debater, aproveitar o que eu tiver de conhecimento aqui, de experiência prática, vou trazer para vocês. Por exemplo, a ideia de ressoma. Muito no Espiritismo se fala por que ele tem muitos livros dentro do Espiritismo, você vai pegar, não só dentro do Espiritismo, em outras linhas de conhecimento. Eu estudo muito, esse material tem bastante na holoteca, e eu li muito para estudar os fenômenos.
E aí eles debatem, tem livros sobre vidas passadas, livros bem, alguns mais interessantes, outros com cunho muito místico, ou muito doutrinário, e não são tão legais. Mas eles tentam dar uma geral. Por que a pessoa, uma pergunta, por que ela veio com aquela família? Por que veio com aquela mãe? Um livro que explica um pouquinho isso é a nossa evolução. Aquela ideia, tá, todo mundo fala, laços de afinidade do passado. Mas como que se forma isso? Como é que a gente vai saber, assim, do ponto de vista prático, bom, quem é aquele meu filho, ou minha filha, de onde é que veio, por que nasceu naquela família? Então, a primeira coisa que eu comecei a ver era eu ter feito essa pergunta para mim, né? Por que eu nasci na minha família? Então, eu vou trazer para vocês essa experiência. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu comecei a questionar por que eu nasci na minha família, e o que me levou a ter nascido lá. Não tem muito ainda todas essas respostas, mas o mínimo que a gente sabe é o seguinte. Primeira coisa que eu comecei a fazer, algo que eu conheci um curso sobre a ideia de retrocognição, mapear todo o processo, de onde que era, qual era o traço da minha família, o traço básico. E aí tinha, no traço da minha família, coisas, por exemplo, eu era muito ligado ao rock, à parte de arte, bandas. A minha mãe tinha uma veia artística, meu pai não tanto, ele é mais da área da engenharia, mas a minha mãe é jornalista, tinha conhecimentos. Mas o que me levou a ter ido naquela família? Tem questões do passado, que aos poucos eu fui rememorando, esses são flashes, mas de vidas anteriores, onde a gente vem para fazer determinados acertos. Aí eu fui tendo, por isso que eu vou falar um pouquinho superficial e deixar com cordas vocês forem perguntando, tá? Mas aí eu fui tendo esses flashes, estudando como é que era o temperamento da minha mãe, como é que era o temperamento do meu pai, o que aconteceu na minha infância, quais eram os meus interesses. Então, um mapeamento que a gente já faz quando, enquanto psicólogo, a gente já tem essa ideia de saber como é que é a gravidez, como é que foi desde a concepção, como é que foi então, todo o processo da gestação, como é que foi ali na hora do parto, o que é a criança, como é que ela se desenvolveu, quais eram os interesses na infância. Tudo isso você começa a ter uma ideia para você se estudar. E aí, você vai vendo que tem muita vinculação de coisas que são comportamentais, daquela família que a gente aprende por observação, traços que a psicologia explica muito bem, mas tem outras questões que envolvem principalmente os processos parapsíquicos, de a gente começar a tentar fazer questionamentos de por que eu me interessei mais por determinado assunto, por que eu tenho um melhor relacionamento com o familiar, e aí você começa com isso a buscar todo esse processo de laços do passado. Então, eu estou falando de um tema e se a gente for estudar pela psicologia, você tem uma limitação. Você conseguir, tem muitas técnicas de psicologia legais, assim, para você estudar os grupos, como é que você está naquela família, tem técnicas bem legais. Só que a gente está falando uma coisa que vai além, é o processo parapsíquico. Então, todo mundo se pergunta, bom, como é que eu vou fazer para lembrar de uma vida passada minha? Muita gente quer saber isso, né? Então, eu não tenho aquela uma resposta que eu posso dizer para vocês desenvolver o parapsiquismo. E então eu ia através dos fenômenos parapsíquicos estudados, tentar entender qual era o contexto da família onde eu ressonei. É um assunto complexo, porque só para vocês terem uma ideia de alguns fenômenos, eu fui vendo que eu tinha parapsiquismo e quando eu conheci a Conscienciologia, eu não tinha nem ideia de que tinha. Tá? E aí eu fui desenvolvendo, aplicando técnicas de energia e muito envolvido, e comecei a ampliar. Hoje, eu estava conversando com minha mãe de uns familiares que a gente tem, ela está em Foz do Iguaçu, vendo meu filho e tudo, e a gente foi conversar de uns familiares, porque esses familiares, esse grupo, parte da família, quando eu estava fazendo um laboratório acoplamentário, estou lá no acoplamentário, a gente tem a clarividência. Lembrando que são muitos anos que eu faço acoplamentário, então desde 2013, as dinâmicas parapsíquicas eu faço no acoplamentário, então é muito tempo que eu venho fazendo e anotando os mínimos detalhes nas clarividências, estudando nos livros, assim foi minha área de interesse.
Então, ela foi se desenvolvendo. Chega lá um dia, estou num laboratório, estamos num curso complementário, e aí aparece lá um rosto, que era de um amparador. E a gente, mas eu não via muito ele, nem tinha ligação, assim, eu achava que ele não tinha ligação. E aquele amparador aparece. Ele vai dizer assim, que era um que a gente chama aqui na psicologia, ele foi um italiano. Ele existiu, né, lá no Rio Grande do Sul, morou lá, que chamava Hércules Galó. Ele aparece aquele rosto do Hércules Galó. E vem a ideia, relaciona a sua família com o Hércules Galó a, a, e a ópera do Puccini. Relaciona a sua família com o Hércules Galó e a ópera do Puccini. E aí eu fiquei com a música da ópera do Puccini. Aí eu fiquei já com o Puccini. Eu fiquei, qual é a relação? Aí depois eu me liguei. Eu disse, sim, eu tenho passaporte italiano. Passaporte italiano, meu bisavô, ele tem as filhas e filhos, e é uma família grande. A gente agora já dessomou. Mas a minha avó está aí, firme e forte, com 92 anos. Aí eu disse, minha avó se chama Tosta. Sim, a irmã dela era Norma. A gente tinha outra que era Aida, Agamés. Aí eu fui ver, sim, me liguei. São os nomes das óperas do Puccini. Cada um dos nomes, que eu não tinha lembrado. Sim, tem o nome das óperas. Aí eu fui ver, e o meu bisavô que me deu a parte do passaporte, ele tinha trabalhado com o Hércules Galó, na mesma função, na mesma fábrica. Eram juntos, eram colegas. Eu fiquei, ele era mais novo, quando ele veio da Itália, ele era mais novo ali. E aí eu fico pensando, porque depois, hoje, todas as filhas dele, né, eles vieram aqui também suas filhas, então são as netas dele, e que muitos na área da saúde, da nutrição, da pediatria, e aí eu começo a ver qual é o vínculo, né, o que meu passado me levou para esse processo italiano. Eu não tinha uma ideia. Então, se eu não tenho essa experiência, eu não consigo parar para pensar o quanto é antigo o meu vínculo com essa parte da família. E às vezes, são os avós, muitos avós, muitos tios, muitos primos, muitos respeito. E é aquela coisa de não dar uma devida importância. Então, o fenômeno parapsíquico, ele aparece, porque tinha os outros amparadores de base italiana, e tu começa a olhar, então ele tem uma raiz muito antiga, de base italiana, que me leva a aparecer naquela família, e eu tenho alguma coisa de vinculação do passado, de atração para aquilo. Aí vem uma outra questão. Os flashes que eu tive parapsíquico me mostraram que a minha ressoma nessa vida, ela tinha um planejamento, é o que a gente chama de curso intermissivo. A maioria das pessoas não tem isso. Quando eu trabalhei em ambientes de adoção, de violência, tudo, o que a gente via era o seguinte, né? Pegando uma frase aqui do professor Valdo, ele estava pegando aqui no livro Manual da Proex, ele coloca assim, estava falando da promiscuidade. Ocorrem muitas relações sexuais humanas promíscuas com a participação insuspeitada de consciências enfermas ou carentes de energias conscienciais. Sim, então eu trabalhava com ambientes onde eu acompanhei adolescentes que estavam em instituição de acolhimento, que eu já tinha acompanhado todo o caso delas antes, lendo a ficha, e a gente vai vendo, ela nasceu de uma família com um contexto muito conturbado, ela segue nesse contexto conturbado de violações de direitos, a gente vê que é tudo vinculado, eu poderia te explicar algumas coisas do que ela tem relacionado pelos traumas que vivenciou na infância, pela situação que ela foi criada, pelo ambiente. Entretanto, tem crianças que eu acompanhei com toda uma situação de violência sexual, violência física, traumas muito fortes, e que não entraram nesses processos de assédio. Elas tiveram um maior nível do que a gente chama de resiliência, que é um termo da psicologia, que é essa ideia de você conseguir, você é alterado emocionalmente, mas você volta a estar bem, consegue ter uma melhor rigidez desse processo. Quer dizer, você sofre o trauma, mas você retorna
uma certa capacidade de estar bem. Então, tem crianças que eu acompanhei que tinham uma resiliência, e tinha outras que não. E essas que não, eu ia acompanhando a família, vendo se desenvolvendo, e a gente ficava claramente, você percebia, e isso eu ia usando as questões de parapsiquismo, as consciências que estavam ali envolvidas com a criança, que tinha uma vinculação com a família no processo do passado, e aí, daqui a pouco ela saía da instituição de acolhimento, alguma coisa acontecia, e tinha uma relação promíscua. E aí, quem que acabava ressomando? Ah, vinha aquela criancinha. Então eu acompanhei. É muito difícil de dizer, estou tocando num tema delicado. Mas do ponto de vista de energia, eu vi bebês assediados e que o ambiente inteiro da casa, da instituição de casalato, perturbava. Não é uma visão só minha. As mães cuidadoras diziam, tem criança que parece que dava tudo errado. Bebezinho, estou falando recém-nascido. E parecia que tudo dava errado, davam pequenos acidentes, brigas, problemas no relacionamento de toda a instituição e no processo da adoção. Tinha crianças que tudo abria. Então aquela que a gente foi vendo com a menina, adolescente, negócio todo complicado, às vezes vinha dessas relações de promiscuidade, que aí vem aqui, ó, o professor Valdo escreveu, ressomas, daí sobrevém ressomas ou renascimentos intrafísicos espúrios, inoportunos, de causas exclusivamente intrusivas ou devido tão somente a assédios interconscienciais, né, que é o ato da ficação, que ele está falando do ato de então é aquela coisa, em alguns casos levam as pessoas a quererem abortar, e aí já virou toda uma interprisão. Então a gente está falando ali, primeiro, uma consciência assim, de personalidade, não foi alguém que fez todo um planejamento. Quando você começa a evocar um assunto, aquela consciência aparece, ela fica contigo. Às vezes, ela tem noção que tem uma relação contigo de várias vidas. Às vezes, ele só tem uma rememoração de uma última vida. Isso varia. Não chega lá a consciência dizendo, eu tenho uma lembrança de diversas vidas passadas com essa pessoa. Às vezes, ela tem uma noção de uma, de duas, ela está presa, mas ela se atrai pelo modo, comportamento da pessoa, pelo modo de pensar, pelas emoções que ela externaliza e vai junto com a energia e que evoca essas consciências. Então a gente vê direitinho aquilo se desencadeando para um processo de um assédio onde entrava e dava tudo errado. E eu vi crianças, como eu disse para vocês, umas coisas melhorando, que você percebia claramente, assim, eu sentia energia, você aqui tem um amparo, só para dizer para vocês, uma vez a gente acompanhou um caso em instituição de acolhimento que era assim, você via os fenômenos. O pessoal chega assim, essa menina, ela teve um relacionamento muito rápido com alguém numa festa, engravidou, você diz, promiscuidade e tal, ela era menor de idade, o menino também, e ela perdeu contato. E aquele dia eu tô lá, depois já tinha passado um ano, ela está na instituição de acolhimento, aquela energia, a gente começa a comentar sobre ela e digo, vamos procurar no Google Street View, para você ver as ruas e tal, quem sabe eu mostrando para ela, a gente tentando ver ali da relação, onde é que é, e aí a gente começa a mostrar onde é que poderia, onde tinha sido o local, a gente estava tentando mapear e investigar. Não sei, não tem como saber. Bom, uma coisa é certa, a gente tem que levar ela na delegacia, tal, o processo, dizer como é que foi, acho que não 6 meses, dizer como é que foi a relação, pela lei, ela foi menor de idade, outro menino também, e para falar da questão do filho, né? E aí a gente vai lá, e aí, naquele dia, o pai da criança estava lá, já com uma namorada e com a mãe dele, vendo um outro caso, que era um processo que eles tinham acompanhado, que não tinha nada a ver, não tinha relação nenhuma. E aí eles disseram, nossa, que coincidência, como é que foi uma coisa assim do além, né, de terem se encontrado, e a partir dali a mãe falou, o menino é meu neto, então eu vou assumir ele junto contigo, tu vai agora vir aqui para a família, e a gente vai colocar junto, e aí o negócio todo fluiu. Como é que tem casos assim? Então isso vem do passado daquela personalidade. Então, eu tive muitas experiências parapsíquicas que eu fui estudando e vendo como é que foi essas questões da ressoma. Por exemplo, eu olhava os processos da minha família, eu falei para vocês das questões italianas, eu tinha muitos flashes e eu tive sonhos onde eu via tanto a minha relação, como com o professor Valdo, no período intermissivo, assim, eu tinha uns flashes, quando eu estava aqui
como consciex atuando nessa dimensão, mas para mim, como que eu sei que não era imaginação? Porque eu, inclusive, tive para ele e falei de fatos que eu não tenho como conhecer, de nome de pessoa, com detalhes assim, que não teria como conhecer. E aí eu vi também da minha família, e uma relação forte com meu pai. Então eu ia olhando e perguntando qual era a relação disso com o meu passado da vida anterior. E aí, mano, claro, eu chegar em abril nisso também, que eu tinha tido uma vida anterior com um processo de mini proex, que tinha sido uma relação aqui no Brasil, onde eu via mesmo para estudar os fenômenos, eu estava já envolvido nesse contexto que deu origem à Conscienciologia. Então, aí eu vou começando a ver, por isso que foi o meu interesse, como é que aquilo vai se encontrando, como é que um laço. Aí uma coisa que ele dizia, tua família lá de Uberaba, eu era um colega de aula dele, o professor Walter. Ele dizia assim, então, você era meu colega lá no colégio, no Colégio Triângulo Mineiro, né? E eu lembro, muitos detalhes, e contei para ele. E aí ele disse assim, a tua família daquela região lá, todo o bairro, toda a estrutura do que eu fazia era muito parecido com agora. Ela tem uma relação muito forte com a tua família que veio nessa vida. Então, ou seja, a minha vida anterior ela repercutia, quando eu sou meio jovem, muito forte nessa vida aqui atual. Tá? Tanto uma das coisas que eu dizia, lá você não tinha origem árabe, mas só andava com árabe. Nessa, eu nasci em família árabe, por parte de pai. Então, como que é os laços de afinidade? Agora, eu vendo um processo mais lúcido, que a gente chama de curso intermissivo. Tá? Como eu fui vendo também que não era em outro estado. Então, isso me levou também a estudar o caso quando eu estava com minha esposa, há 10 anos juntos, 10 anos em abril, né? Não, em março, nós completamos 10 anos em março. E, na verdade, ela sempre queria ter filho. Então, quando eu conheci ela, foi uma coisa assim, bem econômica, um negócio que, então, assim, ela passou, a gente chamou e tal, e na verdade, a gente, em 3 dias já estava namorando. O que aconteceu? Antes dela, isso foi em 2008, antes dela, em 2003, mexendo com energia com um voluntário, ele tinha visto um menino comigo. Ele falou, tô vendo aqui um menino de base grega, ele escreveu, ele é alguém que vai ressumar muito próximo de ti, se não for o teu filho, e ele tem uma base grega, e ele vai vir para mexer com os processos de pacifismo e tal. E aí ele falou, pequeno, 5 anos, mais loirinho, com muita energia, muito forte. E aí ele falou isso, escreveu, digitou, entregou para o professor Valdo também. Aí o professor Valdo falou, isso aí mesmo, uns ressomantes que estavam aí com o Gabriel e tal. E aí eu ia fazendo laboratórios, e tinha um amparador que me ajudava, e o Valdo sempre falava assim, esse amparador mexeu muito com questões de ressoma. E ele falava que eu também percebia desse menino. E aí foi passando, só que isso é 2003. Não tinha ideia nenhuma que ele ter feito. Então eu sempre pensei, como que alguém vai receber próximo de mim, então eu ficava tentando ver se tinha alguém que ia aparecer. Mas não tinha ninguém. E quando eu conheci minha esposa, eu comecei a namorar, ela disse, eu quero ter filho, eu não quero. Então, beleza. Aí a gente ia levando e eu não tinha a intenção de ter. E sempre atento que tem que receber próxima. Aí nas dinâmicas, aí o que aconteceu? Em 2014, eu tive um flash, eu tive uma retrocognição num laboratório aqui da Conscienciologia, de que eu estava sendo uma mulher, parindo, e eu morria no parto. E aquilo eu sabia que era uma recomposição de alguma vida que eu vi, como que, aí você vê, eu entendendo que o processo da mãe é uma coisa muito complexa. Então, eu vim para fazer a abnegação, né? Eu fui doar, e eu sabia que aquilo ia ser um processo trabalhoso, e eu me via dessomando no parto, uma coisa mais antiga. Eu me lembro que falei ali com o Walter, que eu tinha saído da minha tertúlia, falar isso. Aí depois ele ele falou que era porque tinha mexido com questões de gravidez e tal, e aborto, há muito tempo atrás, e que eu já tinha me recomposto. Inclusive, no ambiente que eu trabalhava, na instituição de acolhimento, ele tinha falado que tem um amparador que pode você identificar uma filha sua de uma vida passada que está lá nesse ambiente. E aí, eu fiquei assim, então tinha uma ligação muito forte, então você ficava com essa e aí eu ficava preocupado com isso, assim, se você tem gravidade, tem medo que você morra no parto, né? E aí
contei pro pessoal porque depois ela teve a gravidez agora, correu tudo bem, mas a gente sabia, um pouco antes, no dia que a gente foi ficar junto, eu falei assim, ó, tá aqui hoje o menino, né? E a gente ficou junto e deu para perceber direitinho. Aí, por isso que eu quis trazer a palestra, porque eu tive a capacidade, eu consegui ali na hora, porque era o que eu estudava, né? E a gente fazendo dinâmica e tudo, sempre ligado nesse tema. Eu acho que tem muito a ver por estar atento. Eu percebi a consciência no outro dia, a gente ficou junto, eu falei assim, quando ela falou assim, mas o que aconteceu, né? Que mudou? Agora quer engravidar, quer ser pai. Aí eu disse, não, é que eu percebi ele hoje, né? Eu senti. Então minha mãe hoje me perguntou, minha mãe não tem ligação nenhuma, nem minha esposa, não é ligada com as coisas da Conscienciologia. Minha mãe perguntou, mas essa história é verdadeira? E ela falou assim, por que pareça, é verdadeira. Ele falou mesmo na hora. Eu falei, o menino é um menino e ele vai vir aqui hoje. E aí a gente ficou junto. Aí eu fui para Porto Alegre. Quando eu voltei, ela já estava grávida. Aí a gente fez ali os cálculos, foi lá no médico, ela foi naquela noite, que eu disse, ó, foi no sábado. Foi naquele sábado mesmo, né? No outro dia foi na dinâmica, na segunda, e o pessoal tinha visto umas crianças lá comigo, e eu disse, era um indicativo que ia ter. Aí eu fui acompanhando como é que era essa questão do restringimento, porque eu sentia a consciência, a gente fica muito conectado, então assim, tem uma conexão maior com a mãe, mas tinha uma conexão comigo, é aquela consciência que eu já estava há um tempo, porque eu sempre ia percebendo na TENEPS, e eu já sou tenepsista desde 2004, então são 2 anos, eu sou tenepsista desde 14 anos, e já sou tenepsista desde 2004, então, ó, 2014, 15, 16, 17, 14 anos, 14 anos que eu sou tenepsista. E aí eu ia acompanhando, sempre estudando, eu tinha facilidade para saber as personalidades, então eu estava acompanhando aquele menino. Então, isso me possibilitou que aí eu fui vendo com o arco voltaico tudo o restringimento da consciência, até o momento que começa a ficar mais conectado na barriga. Então, o que eu percebi? Que a consciência já está ali. E ela foi cada vez aumentando o vínculo, aumentando forte, só que faltava start. E havia uma ideia de ser uma coisa consentida. Porque fazendo TENEP, até minha esposa diz assim, poderia passar na cabeça de ela deixar uma época de tomar anticoncepcional e tal, que pode vir qualquer mulher um pensamento desse, mas ela sentia, não, é tudo a gente combinado e tal, mas era uma coisa que a gente ficava, ela tinha um desejo muito forte e ela sabia que ela fez terapia brasileira porque eu não tinha interesse, e ela estava tentando então, lidar com a ideia de não ter. Só que aí foi num dia que eu senti que era a conexão, que quando falou, eu tinha visto um documentário sobre crianças, e falava que o mais importante do que a parte financeira, que é uma coisa que me preocupava, era muito a questão afetiva, né? O desenvolvimento do apego. E isso era mais forte para o desenvolvimento da criança. E aí, na hora que a gente ficou junto, eu senti, então, eu acompanhei quem é meu filho, tem uma ideia, ele nasceu de parto laborioso, muito tenso, né? A esposa quase realmente deixou no parto, eu acompanhei tudo, então, eu quis ver, um parto muito traumático, mas a gente acompanhei todo o processo, né, que o menino era como eu estava esperando, o processo, as coisas que eu estudei sobre energia, corpo, tudo como eu tinha imaginado, e aí assim, então eu consegui ter uma noção, uma experiência, uma oportunidade que eu tive de acompanhar do início até o processo da ristoma. Então até eu falo com minha esposa, eu sei o sangue dele, né, brigar, né, as coisas que eu estudava de energia. E aí a gente tinha coisas que eu fui vendo e bateu lá, já não é assim, o meu de O negativo, de doador universal, eu disse, não vai ser, não, nada a ver. Eu disse, não, pode fazer o teste. Né? E aí realmente era as coisas que eu tinha percebido, por quê? Em 2008 eu perguntava para o Valdo, umas terturas sobre isso, e eu não tinha nem noção. Não sei por que eu perguntava. Aí eu ia perguntar, coisa de restoma, coisa de milênio, não tinha nem ideia. Mas eu estava perguntando nas terturas, eu perguntava muito desse assunto. E aí agora, quando eu fui estudar, que eu olhei, eu disse, sou eu perguntando um monte de vezes sobre esse assunto. Porque não tem uma conexão muito grande e isso vai aparecendo, só que falta. A gente precisa desenvolver o parapsiquismo. Então, um pouco, eu tenho um pouquinho trazer para vocês essa experiência que eu disse. Eu posso depois ir pegando algumas coisas ratas aqui e ir lendo, e a gente tentando
aumentar aqui o que eu assisto que o professor escreveu no Let's, pelo conhecimento que eu tenho, tá? Na minha opinião, e também de deixar aberto para vocês irem perguntando. Então, a primeira coisa eu gostaria de saber se têm dúvida, o que vocês têm dúvida sobre o processo de reação? Por que vocês vieram aqui? Vocês esperavam alguma coisa? E o que vocês têm dúvida? O que vocês gostariam de saber sobre Ressoma? Vocês também têm alguém na internet para fazer uma pergunta? Seja propulsor do desenvolvimento, tá? Existem hoje diversos artigos na internet que promove assim, um bom desenvolvimento para a criança. A base muito forte que se fala é a afetiva. Então, essa base afetiva, se você tem o pai e a mãe estarem presentes, trabalharem o desenvolvimento emocional com a criança, esse desenvolvimento emocional é feito onde a gente começa a ensinar a criança a validar as emoções dela. O que é validar? É um termo da psicologia, que é uma criança, por exemplo, ela diz assim, eu estou me sentindo triste. Muitas vezes a gente, com angústia, quer parar essa tristeza. Ao tentar parar essa tristeza, você está tentando bloquear algo que é natural, que é uma emoção, e que você não tem como bloquear uma emoção. Se você para uma emoção, ela vira na verdade, ela se torna um problema, porque todo mundo sente, como eu te disse assim, não pense. Se não pensar, você já está pensando. A gente só controla a expressão da emoção. Esse é um termo bem usado hoje em psicologia e desenvolvimento emocional. Você trabalha com a criança ensinando, é o que eu pretendo pelo menos com meu filho, criar um ambiente onde ele consiga relatar as coisas que ele sente, sem eu ficar em cima e julgando aquilo que ele faz. Em clínica, eu tenho uma preocupação, eu digo para os pais, não estou muito preocupado com a educação formal. Aí tem gente assim, nossa, né, o pessoal quer colocar na melhor escola, e eu não sou disso, tá? Eu não sou da melhor escola, não sou... O que eu quero é o seguinte, que ele aprenda a habilidade de questionar, de se sentir confiante em questionar. Então, se eu desenvolver por exemplo, é o que eu quero fazer com meu filho, se eu desenvolver com ele, mesmo na escola que ele tiver, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que ele aprenda a habilidade de questionar, e eu ensine ele, porque eu tenho esse comportamento, e vou seguir de modelo, e é um menino que vai tender a seguir muitas coisas minhas, por seu pai, ensinar ele a como questionar as coisas e como pesquisar. Por exemplo, eu tenho um hábito que, se eu me interesso por um assunto, eu vou atrás, eu vou na Holotec, eu vou na internet, o pessoal mexe assim, tudo desde pequeno que eu era isso. Eu quero falar tal coisa, por que tal comida faz mal? Eu vou lá e eu quero saber. Por que eu tenho tal doce? Me cortava, eu queria saber. Vou procurar. Então, o meu sogro diz, o Gabriel é o Dr. Google, né? Mas eu vou buscar. Quero ver o artigo científico, quero saber a evidência, quero ir lá perguntar. Essa habilidade, eu não estou preocupado com questão de escola, estou preocupado que ele desenvolva essa habilidade. Habilidade de expressão emocional. Porque qual é o papel do pai? É regular as emoções do filho. Então, por exemplo, o meu filho está chorando lá. Porque cólica não tem o que fazer, né? A gente reza um dia, vai lá, joga lá, dá 10 limpa, passa não sei o que, o olhinho disso, não resolve. Aí tá, ele tem cólica, o que eu tenho que fazer? Eu acalmo para acalmá-lo. Meu batimento cardíaco tranquilo, tem minha energia tranquila, eu acalmo o bebê. Então esse é o meu papel de pai, né, de regulação, junto com a minha esposa. Também de ajudá-la a ficar mais relaxado. Tá? Na teoria é fácil. Não é sempre assim. Você dorme pouco, você se altera todo, tem dia. Mas assim, de modo geral, é esse. Então essa é criar um ambiente mais harmônico. Para isso, eu sou psicólogo. Quanto mais clientes, mais pacientes eu tiver, melhor financeiramente, certo? Não, errado. Aí, não vou atender tanto, eu deixo de ganhar. Mas aí você não pode comprar isso. Sim, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em receber menos, mas eu ter mais tempo com ele. Porque eu sei que a gente chama na pediatria os 1000 dias, né? Os 1000 dias de desenvolvimento é muito forte. Então eu sei, por exemplo, que meu filho, o desenvolvimento cerebral dele agora está fazendo muitas sinapses. Então,
como é muito rápido o desenvolvimento cerebral da criança nessa idade, uma das coisas, e ela precisa de vários estímulos, um estímulo que eu dou, principalmente o estímulo de toque e tal, eu jogo a energia também na cabeça dela, que eu sei que isso eu estou fazendo sinapse para o processo de energia. Então, aí eu vou tentando ver por quê. Porque é uma habilidade, uma coisa que eu gosto, que é mexer com as energias. Então eu vou ensinar ele isso. Estou tendo um ambiente mais harmônico. Então, resumo, tem muito do processo do modelo, como é que os pais e a gente está envolvido com a educação, tá? Sem querer impor, porque é uma outra personalidade, eu não sei, ele, acredito que não vai seguir exatamente muitas das coisas que eu imagino, ele vai ter uma outra linha. Eu não estou preocupado se ele vai seguir conscienciologia ou não, ele vai se interessar. Eu quero que ele desenvolva habilidades, e essa habilidade eu sei que é importante. Se ele desenvolver a habilidade de se relacionar, e por exemplo, um valor na família da minha esposa e na minha família, é muito forte a lealdade. Eu junto com a minha esposa, que o valor da lealdade. Esse valor da lealdade, que eu já sei que é uma coisa antiga na família, eles são meus cunhados, são tudo maçons e tal. Então, esse valor eu quero passar para meu filho. O valor da lealdade, o valor de um ajudar o outro, independente do que está acontecendo, a gente tem que ajudar. Aí eu estou conseguindo criar um modelo, um ambiente melhor. Né? Eu acho que tem que responder um pouquinho do que é. O que eu posso ajudar aqui para vocês? O que vocês têm de interesse de coisas de ressoma? Eu ia falar também sobre os fenômenos, por isso que eu estava contando um pouco envolvido. O que você tem de dúvida? Você não tem dúvida? Vocês não querem perguntar? Como é que é teu nome? Tá. O pessoal de casa, a Priscila está perguntando sobre o que eu posso explanar sobre a questão do aborto. Primeiro, aborto é um tema altamente complexo. Você tem no Holociclo, enciclopédias, que foi pesquisado o tema aborto. Como eu disse, quando o Waldman fala que eu tinha mexido com processos de aborto em outras vidas, inclusive eu vi uma série muito boa no Netflix chamada Call the Midwife, são das parteiras, que chama as parteiras, e aí a ideia do aborto ela é julgada como algo ruim na antiguidade, já na antiguidade, tá? E até dentro dos processos gregos, tem linhas que já não consideravam tanto, tem outras linhas que eles julgavam a pessoa por ela ter cometido o aborto, sim. Tá? Dentro do início do cristianismo também tem a ideia do aborto. Então o aborto já é muito julgado. Quando o que vai acontecer, não. Quando eu estava pegando aqui, eu acho que eu tinha visto que tinha pensado em pegar sobre aborto. Depois eu vou olhar aqui com calma e a gente vai vendo. Mas a ideia é sempre aquela coisa assim, o aborto ele vai ter que estudar cada caso. É outra situação. Uma coisa se você está dizendo do aborto espontâneo e outra coisa do aborto provocado. O aborto provocado, como eu te digo, cada caso é um caso. Eu sou contra o aborto? Não, eu acho que depende da situação. Tem situações que são muito complicadas e é uma questão que envolve muito a saúde mental daquela mãe que está vindo. A gente diz, né, que ocorreu um monte de problemas. Né? Tem uma situação de estupro que já é tipo assim, um acidente de percurso máximo. E naquilo ali vai vir uma criança. E aí aquilo ali, a mãe já está mal desde o início. Vai ter uma situação complexíssima, né? E aí você tem que ter cada caso. Agora, o aborto espontâneo também entra em situações do que é aquela mãe, da afinidade energética que ela estava com a criança, porque, vamos lembrar do que eu vi, do que eu estudei, tá? Começa a consciência a se conectar, ela já está ali no ambiente. Uma consciência que vai ressomar, ela não simplesmente não tinha nada. Por exemplo, você pode entrar em determinados ambientes e tem consciências. Tá? O ambiente ele vai ter consciências que são personalidades, são pessoas, tá? Então vamos deixar claro, consciências são pessoas sem corpo físico. E eu vou entrar em ambientes e vai ter aquelas pessoas sem corpo físico, são consciências que estão ali. Mas uma coisa é eu entrar num local e aí eu tenho ressonância e tal. Agora outra coisa é aquela que está me acompanhando já há tempo, porque a gente está lá no dia a dia e ela vem aparecendo. E como eu disse, eu dei o exemplo do meu filho em 2013, que às vezes tem gente que já está ali, ó, muito tempo, tá? E aí chega um momento e ela começa a se conectar e aquela mãe vai ter a criança.
o porquê aconteceu o aborto espontâneo. Tem desde coisas fisiológicas que pode estar acontecendo, que aquilo está predispondo a mãe a daqui a pouco se conectar melhor, está preparando o corpo dela. Tem coisas que eram um assédio que foi interrompido em processo de amparo. Na verdade, ele estava se conectando a alguém mais perturbado e que poderia colocar toda a vida daquela mãe em risco. Em que sentido? Porque é tema muito delicado. Às vezes eu conversando com o Valdo, trazia as matérias do jornal e ele me pedia para estudar também as coisas de fenômeno. Então, eu tinha contato com ele, era meu amigo. E aí, eu me lembro, por exemplo, a gente pegando um caso de uma mãe que esqueceu o filho dentro do carro. Não, foi o pai. O pai era um computador e tal. E aí ficou no carro. Aí, com isso, o menino morreu e toda a culpa caiu sobre o pai, que perdeu a carreira, que perdeu um monte de coisa. E a gente julga nesse sentido. Só que a gente estava colocando, tá aí, tem as energias gravitantes do carro que não eram boas. Tem o processo da energia dessa criança que não era boa. Eu vi criança na instituição de acolhimento que a gente percebeu que a energia não estava boa, não fui só eu. Tá? Tinha uma mãe lá que era mãe cuidadora social, que ela era espírita, ela falou, esse menino não tá legal. E ele foi para uma casa, e aquela casa, a mãe social falou, olha, seus filhos, cara, tu acredita em poltergeist? Ela falou que tem esses fenômenos aqui, as crianças estão vendo coisas explorar e tal. Eu fui na casa e disse, essa casa é muito pesada, ela tem um histórico e é uma casa muito pesada. A criança faleceu. Não teve culpa da mãe social? Não teve. Só que a mãe social surtou por causa disso, pediu demissão, nunca mais ela trabalhou nessa área. Ela nunca mais trabalhou. Ela foi embora, ela veio de Portugal, nunca mais. Foi embora, surtou, disse, nunca mais eu mexo com a área de infância. Desenvolveu um trauma. Aquela criança é um negócio super pesado. Ela dessoma ali. Ela dessomou por quê? Foi um problema que tinha respiratório, não sei o quê, tal. Aí se investigou, veio polícia. Imagina, né? Isso é uma criança com uma situação super traumática. Não tinha nada a ver. Não teve culpa de ninguém. Mas a mãe que tinha perdido a guarda da criança queria matar a mãe social. Aí aparece todo mundo para pedir indenização, que nunca tinha aparecido, que queria indenização e queria a cabeça daquela mãe social. Não tinha nada a ver. E aí a polícia falou, não, foi uma coisa, uma morte pública, não teve culpa de ninguém, tiveram um problema com a criança tinha arritmia cardíaca, podia acontecer a qualquer momento, foi se investigar depois. Só que aí, olha o assédio que entrou, desestabilizou a vida de quantas pessoas ali. Mas como falar isso? Um livro que talvez aborde um pouco um tema mais complexo como esse, é o livro chamado Homo Sapiens Reurbanizatis. Quando, por exemplo, ele fala que o Valdo me cita do Valdo, que ele acompanhou, ele viu de uma mãe que estava gestante e que estoura uma lâmpada lá nos Estados Unidos, estoura uma lâmpada fluorescente muito forte, e aí dá um estouro muito grande, e todo mundo corre assim, só que aquela mãe é atingida pelo, tá? E ele está dizendo, olha o atrator energético da criança sobre já na gestação, ela traindo o processo de acidente de percurso. É super difícil de falar isso, porque todo mundo vai ajudar e vai dizer, não, a criança é a protegida. Como que a criança vai ter essa visão? Não, como que não tem nada a ver? A gente está entrando num processo multidimensional. São os bastidores. E esses bastidores, na maioria das vezes, não são muito legais. Assim, são bastidores complexos, bastidores que envolvem laços, interpretações grupocármicas antigas. Então, então, como eu disse, você está perguntando o aborto reincidente. Às vezes não era nem para aquela mãe engravidar. Tem algum processo que ela mesma já tinha se desenvolvido de não entrar e pode estar caminhando para novamente ter que vir aquela criança. Então, também você está me dizendo. Eu, sim, sim. Uhum.
que pode ser. A Cecília está colocando para as pessoas que estão em casa, e não, tranquilo, sobre a possibilidade de ser, me ajuda, como você disse, de uma reconstituição no processo familiar kármica, porque está tendo toda uma reincidência, aquilo veio, às vezes era de uma consciência que não ressomava há muito tempo, e aquilo já foi uma conexão, já permitiu, mas ainda gerou o aborto. Assim, ó, o professor Valdo, quando foi estudar, baseado na experiência dele, tá? Então eu também estou me baseando nas minhas experiências. Na experiência dele, uma das coisas que ele colocou, existe a energia da criança, existe a energia da mãe, existe a energia do pai. Mas é muito mais forte a conexão mãe e filho e mãe. Tá? Mas o pai está dentro desse processo, é muito mais forte mãe e filho. Por quê? Por que é mais forte? Porque é uma energia que já envolve um processo físico. É uma energia que a gente chama que ela é capaz de influir sobre o físico. Envolve o que nós também trabalhamos na ideia de ectoplasma. Essa energia mais física, vamos pegar, e tu tem uma criança que não está muito equilibrada ou não tem uma relação de antagonismo com aquela mãe. Isso vai afetar na gestação, desde a concepção? Vai. Se ela tem uma relação de um passado onde ela vem e ela não tem uma ressonância muito legal com aquela mãe, porque foi alguém que teve todo um trabalho ali, justamente a possibilidade de vir como mãe, aquilo vai melhorar, ela pode afetar com que a mãe não consiga dar a fazer a amamentação correta? Sim. Pode afetar onde a mãe começa a ter muitos problemas de enjoos, muitos problemas de vômito de nível grave? Sim. Então, é um processo energético. Tem mães gestantes que a gente sabe que ela tem esse percurso, tem que dar coisas erradas, ela começa a se sentir mal, que tem todo um processo de assédio em cima. Ou, aí tem uma questão, pode a criança falecer no parto. O professor Val, em algumas coisas que ele estava escrevendo, ele colocou da ideia de que se ela dessoma no parto, é uma possibilidade, uma hipótese, muitas vezes mostrando o antagonismo energético, ou seja, uma relação não muito boa da criança com a mãe, que é a criança que veio a falecer. E outras era da mãe com a criança, aí vem a mãe a falecer no parto. É uma regra? Não. Quando eu falo do meu negócio, da minha questão de uma retrocognição eu dessomando no parto, para mim era muito mais tipo, estou trazendo uma personalidade que eu tenho uma relação não muito legal e que isso era meio que já se esperava que por esse antagonismo não tivesse um parto legal e poderia vir a dessomar no parto. Ali a gente está falando de recomposição mini ProEx. Então, a minha ideia era ser mini ProEx, uma programação existencial mais curta, que veio para esse objetivo. Ainda mais que é uma coisa antiga, onde as mulheres muitas vezes morriam mesmo no parto. Em contrapartida, como eu digo, o parto da minha esposa ele foi laborioso. O parto laborioso ele também indicaria um problema energético entre mãe e filho? Sim e não. Porque como eu acompanho essa personalidade, uma das coisas, o Valdo também escreve lá, quem nasceu de parto laborioso, conforme os traumas somáticos subvenientes, tende a amadurecer precocemente o autoparapsiquismo. E ele estudou muito, porque ele teve parto laborioso, porque muitos dos sensitivos que eu estudei tiveram parto laborioso. E não é uma coisa que, tipo, programei com a minha esposa, vamos ter um parto laborioso. Cara, ela quase morreu no parto. Tá? E a minha esposa quase morreu, assim, ela foi forte, depois ela teve hemorragia, não é coisa comum, hemorragia pós-parto, e entrou em choque. Tipo, ter que tomar 3 bolsas de sangue, ou seja, ela só não dessomou porque não era para dessomar. Que foi assim, ó, parto, gestação perfeitinha, tudo bonitinho, nasceu, meu filho nasceu, deu tudo errado lá, inflação e tal, quando chegou lá na hora de ressomar do parto, em vez de ter 3 quilos e pouco, como eu disse, ele tinha 4,5 quilos quase. Então, assim, um parto normal, 4,5 quilos, ele fez pequenininho, mas não começou. Então, não era esperado. Não era esperado parto laborioso, ter toda essa complicação? Não. Assim também como ela se recuperou muito rápido. E aí isso foi uma pergunta que eu fiz pra ela. O que tu acha? Ela disse, não, eu tive uma afinidade muito grande com ele, não teve um jogo, uma gravidez, assim, tipo, nada, assim, esperou nada, assim, foi muito tranquila. Eu e ela, na verdade, só tudo melhorou, né? Tudo cuidou de casa, tudo super bem. Se for me ver,
mas financeiramente a gente não melhorou, assim. Não, mas a gente conseguiu ter a sorte de alugar um apartamento que é grudado na casa da minha sogra, tipo, abre a janela, tá ali. É um apartamento que era 4 vezes, sim, é 4 vezes maior do apartamento que eu tava, só que o preço é só um pouquinho, 1,5, assim, tipo, se eu pagava lá o valor X, eu tô pagando 2X, só que o apartamento são 4 vezes maior, numa zona que é do lado do shopping JL, tipo, excelente, tudo excelente. E era a rua onde ela criou, ela nasceu ali praticamente, a rua onde ela passou a infância dela inteira. Todo mundo ali são os amigos de infância. Para nós, melhor era impossível. Desde que eu morava, você conseguiu uma casa aqui no condomínio. Não, não era melhor. Era o melhor lugar. Deu tudo certo na gestação. Tudo funcionou. Então, por que dá o parto laborioso? Porque tem um antagonismo energético entre ela e a criança? Não, tudo muito bem, inclusive não secou leite, nada, tudo funcionando. O menino nasceu, geralmente perde peso, ele perdeu rapidinho, já em 15 dias ele já tinha quase dobrado. Então, assim, muito forte. Mas como é que dá isso? Tem alguma coisa, isso que eu fui ver na hora, de processos parapsíquicos, e o processo da ressoma e do parto, algo entrou ali e que tinha que contexto energético. Isso, o fato é que ele nasceu com um estresse muito maior, um estresse muito mais fora do comum, e esse coisa também, né? Porque ela ficou uma semana no hospital junto com ele, uma semana de parto natural é um dia, né? E a gente ficou uma semana, então dormindo no hospital. E isso tudo estressou o bebê, isso tudo estressou, mas ele colocou mais alerta, ele colocou mais vida, aumentou as suas defesas, ele tem defesa energética muito mais forte, a imunidade dele mais forte. É isso aí, ectoplasmia. Ele tem ectoplasmia. Por isso que eu falava da questão de sangue doador universal, e a confluência, não é que, tipo, é um fator ou dois, né? Estamos falando de uma criança com uma criança com um monte de fatores envolvidos, juntos. Então, é por isso que eu fui vendo. Mas, assim, todo parto laborioso é isso? Não. Claro que não. Inclusive, tinha tido outros partos laboriosos naquele dia. O parto laborioso não é todo, é assim, não tem uma regra. Aí eu te respondo a ideia também do aborto. O aborto espontâneo é uma regra, assim? Não. Tem uma incompatibilidade energética da consegue com a mãe? Sim e não. Depende. É. Não, peraí, você está perguntando como não tem o quê? Quando não há condição física, tá, que eu vou falar. Mas não tem condição física da mãe ter a criança. Tá, vamos lá, como é que fica? Não tinha essa programação. Porque não tinha essa programação. É isso que tem que deixar claro, não tinha. Por que não tinha essa programação? Ela está falando o seguinte, ó, se uma mãe que tinha esse programado com a criança de ter a gestação e a criança também vira ali naquela mãe, mas não consegue, como que fica essa programação? Não é que essa programação não existia. Não tem programação. Por... Então, tá, então aí eu quero dizer o seguinte, até tinha me perguntado sobre a questão de adoção. Primeiro, não tinha programação. Por quê? Porque se eu sou pediatra e eu desço mesmo, sou pediatra, estudei um pouquinho para psiquismo, faz de conta. E aí será que eu vou encontrar um outro pediatra que também tem um nível evolutivo maior do que eu, e o extrafísico, para um bem comum para as outras pessoas? Meio óbvio. Então, se eu vou encontrar um outro pediatra de outros grupos de pediatras, de pessoas que estudam o corpo humano, e se eles estão no extrafísico e eles conseguem ver um monte de processo de energia, não teve a mínima condição de saber que aquela mãe não poderia, sendo que, tivesse feito um check-up na mãe, já na infância, talvez já conseguisse dizer, olha, talvez ela não vai ter problema para conseguir ter filho. Se isso é feito até às vezes na infância, já conseguiria saber, ó, ela tem problema no óvulo, ninguém vai fazer isso na infância em qualquer criancinha, vamos pegar os meninos que estão aqui fazendo um exame todo assim. Mas se seria possível, será que extrafisicamente, com sexo altamente evoluídos, não conseguiriam saber minimamente, olha, aquela mulher não tem condições de ter uma criança? Eu acho que, tipo, é óbvio que ela sabe. Então, se é uma coisa planejada, programada, mas aquilo já se tinha visto. Não era. Tipo, não tem programação, não era para fazer isso.
Por quê? Por que eu tô te respondendo dessa forma? Porque é o questionamento que eu fiz também. Porque quando eu estava pensando sobre filho, uma das coisas que eu pensava era o seguinte, cara, peraí, vou chegar lá e dizer assim, eu vim como inversor, da área da Invex. Na área da Invex, que raio, tá lá, que me aparece a minha esposa, foi uma coisa assim do acaso, a gente começou a ficar junto. E eu me lembro que volta a se conhecer, teve fenômeno envolvido. E tipo, cara, se ela queria ter filho já desde a adolescência, ela me contou, drogas, não é que o negócio aparece desse jeito, tipo, ela não pensou que, não, ela vai mudar essa ideia, não, ela não mudou essa ideia, ela já tinha essa ideia desde a adolescência. Então, como é que eu tive essa afinidade de me juntar com ela? Porque afinidade do passado. Aí eu não previ, muito impermissivo, mas porcaria que não consegui minimamente prever. Não, você não recuperei o ponto. Não, peraí, a gente passou o tempo todo falando sobre não teve esse junto. Aí eu comecei a olhar, e fui vendo, coisa dinâmica, perguntou, a gente olhando. E assim, era uma coisa muito mais da mãe, né? Aí eu fui vendo, peraí. Eu me lembro quando que eu tinha colocado o seguinte, cara, eu faço TNEPS há 14, não era, foi ano passado, pô, tô fazendo TNEPS há 13 anos. Mas que coisa, vai ser alguém completamente. Se for para ajudar, beleza, mas assim, não vai ter um mega assediador aqui que vai, tipo, vir e a minha esposa dissomar e as coisas vão dar tudo errado na minha vida, né? Não é assim, pô, tem que ter net ruim, né? Porque a gente tá aqui para ajudar, mas eu não posso me ajudar e destruindo toda a minha vida. Vamos ajudar que eu tenha um mínimo de condições. Então, esses questionamentos eu fui olhando, normalmente vai vir alguma coisa. E aí veio, sim, as coisas tudo certo. Ela veio aquela vinha sempre aquela ideia. Tô tranquilo. Te abre, se for pra vir, e as coisas vão acontecer. Tá, então significa que, então deixa tudo aberto e vai transar lá sem preservativo, sem nada, e fazer a. Não. Mas era uma coisa que a gente tinha 10 anos, né, em relação. Então aí que eu quero te dizer, cada caso é um caso que tem que ser estudado. E essas respostas não estão no livro, também estão na pessoa. Ela vai ter que ver pelo processo de autoconhecimento dela, né? Mas assim, eu sempre considero, eu vou levando essa ideia, programação, e como é que é, o negócio não tem planejamento, como é que eu tenho, se eu tenho noção aqui, porque lá a gente é mais noção, né? Eu queria perguntar. Tá. Então, o Luiz está perguntando para o pessoal de casa sobre a questão do meu filho, que se chama Heitor, e caso dele viria, mas como é que faz as outras consciex que estão, não consciex que nos acompanham, às vezes consciex com problemas mais de energia, de carência, né, energética, a gente chama de consciex energívoras, são carentes, têm seus problemas emocionais, então elas estão sempre precisando, por exemplo, alguém que tem ideias de abandono muito forte, problemas emocionais, e ela está sempre vampirizando energia, ou pessoas com uma intenção espúria mesmo, intenção de prejudicar, e é o assediador alguém mais consciente, eu tenho uma ideia para prejudicar a vida dele, e com isso eu vou fazer um mal. Como é que fica? Bom, era um questionamento que eu sempre tinha, que é a ideia de quem são as personalidades que habitam na minha casa. Isso a gente num curso, o outro que teve, que como a dinâmica a gente teve, a gente gerou um curso chamado de autocontinuidade, uma das coisas que eu estava dizendo para as pessoas lá, né, no curso que foi contado em 2017, que era, é importante a gente identificar as personalidades que circulam na nossa casa. Então, assim, se eu tô com a minha esposa, ela tem um paro, ela tem alguém que não posso dizer técnico como um amparador, alguém que é alguém familiar, que quer ajudar, mas tem, sabe assim, que acaba distorcendo e tal, mas é uma personalidade que poderia chamar de via cego. Ela tem alguém que quer fazer mal a ela, um assédio. Eu começava a tentar identificar. Às vezes eu tinha clareza, às vezes não. A gente tem coisas que apareciam, tipo assim, em comportamentos meus, em coisas que eu fazia. E o que acontece com essas consciências? Então era aí o processo da TENEP, tentando de assediar e vendo. Tem consciências que eu via claramente, elas eram encaminhadas. Porque a consciência está me acompanhando. Energeticamente, se ela está conseguindo um ambiente como eu ia fazendo dinâmico, ela está indo na terra.
ela está seguindo a minha rotina onde estava mexendo com energia e procurando ter pensamentos mais avançados, tentando fazer assistência, se alguém muito perturbado, ela não vai conseguir, porque se fosse pessoas aqui com corpo, e eu trabalhei com muita gente em trabalho, na clínica, com gente com situações muito complicadas, uma coisa que eu já aprendi em clínica, eu já atendi caras que assaltavam, né? Eu trabalhei na penitenciária, então eu olhava assim, isso é muito sério, tipo, homicida, e ele tem a intenção de cometer um crime, o cara nem chegava na minha clínica. Ou, quando chegava alguma coisa, tipo, energeticamente não dava certo. Como eu já sofri assaltos, tudo eu fui vendo, eu ia sentindo as defesas, porque eu tenho mais defesa energética. Então uma personalidade dessa nem conseguia chegar assim, ao nível de chegar e cometer um crime. Então eu tenho uma defesa energética, eu tenho um amparo. Essas são afastadas, falando do assédio mais forte. Se ela tem um contato comigo, bom, é como isso também, se eu tivesse uma criança muito perturbada, como eu conheci na clínica, que tivesse em contato comigo, se ela ficar o dia inteiro em contato comigo, ou ela não vai conseguir, porque eu vou ter outro tipo de ritmo de trabalho e ela vai se despertar, vai sair, não vai aguentar o ambiente, ou ela também vai ter que sofrer uma mudança para estar comigo, porque nós evoluímos e mudamos através de observação e contato. Então, se é um assédio, ele teria que mudar, estar em contato comigo, se ele está permanentemente. Por isso que eu fui vendo. Aí a gente está falando de que, né, de um verbete enciclopédia chamada parapsíquica. É a capacidade de tolerância ao mal-estar, das sensações energéticas e parapsíquicas, que você tem de aguentar o estofo existencial. Eu tenho muita defesa de energia, muito bem, eu consigo estar com personalidades que não estão tão bem, caminhando junto com elas, e eu vou me mantendo com defesa e elas podem não vir. A gente está falando, então, eu poderia ter uma criança que, bem perturbada, e vir ressomar comigo? Sim. Mas aí eu teria que ter um estofo e aquilo foi programado para isso, porque ela ia exigir maior atenção. É como um paciente, eu vou trabalhar com maior atenção sobre aquela criança. E aí que eu digo, é muito difícil ter vir alguém com um assédio muito grande que ia ressomar ali, porque ia desestabilizar a minha vida toda, ou desestabilizar a vida da minha esposa. Então, por isso que, por mais que ela teve todos os processos de parto, eu ficava ali nutricionista. Não tem lógica. Não vai ressomar no parto. Não tem lógica. Aquilo ali altera toda a minha vida. Então, minimamente os processos de energia. Sim, pode acontecer. Mas assim, quando ela foi, por exemplo, minha esposa, o caso é, a gente mexendo com energia, sempre fazendo arco voltaico nela, ela dizia assim, minimamente ela tinha uma noção, e isso foi visto não agora, né? A gente tem laços do passado, onde isso já tinha sido visto no extrafísico. Então, não foi uma... Aí, que é o que eu atendo em clínica, né? Que aí chega lá o casal, não teve outro caso, o cara começou a namorar, ele se percebeu que não era muito legal, assim, que, tipo, ele tava lá, assim, com a mulher, mas ele não... É porque era mulher com a vida, não era, eu sabia, mas tava lá, uma coisa, né? E aí, e uma hora vai, quando foi pensar em separar, ela engravidou. Ele quer assumir como sendo pai e vai ficar junto. Só que foi uma relação de brigas o tempo todo, de justiça, não sei o quê, até que chegou um ponto com violência quase, e aí, pá, separaram. Então, o que é? A mãe tem ódio sobre o cara, quer matar o cara e faz alienação parental sobre a criança. Aí a gente diz, a criança veio para ajudar? Nesse caso, me parece que ela tem uma relação, ela queria ter eu estou trabalhando para ter uma vinculação maior com a mãe. Então a mãe era mais perturbada nessa situação, então ela tem um psiquiatra, chegou psiquiatra, tem muitas situações. Então, casos assim, eu começo a observar. E isso me aparece muito para mim na clínica. Eu vou observando os contextos multidimensionais. Então eu vi, acompanhei casos que era assédio. Eu iniciei no início da palestra dizendo aí, tem casos, por exemplo, de promiscuidade sexual. Um caso que foi que foi um processo edificante. Não foi programado, não era aquilo ali. E assim, tem consciências, era o holopensene daquele momento. Se eu tivesse tido filho quando eu tinha lá minha adolescência, quando eu comecei com a sociologia com 18, 19, se até meus 20, 21 eu tivesse tido filho, provavelmente seria de um contexto ainda muito forte energético que estava daquele ano passado. Por isso que eu disse, 13 anos que estava de TENEP, agora 14. Não tem, a consciência não consegue ficar, porque percebe essas mudanças no ambiente que eu estou. Não consegue, porque não tem como dar.
Aham. Eu disse, se recebo com os réus como filho, recebi como filho com os réus, seja no processo de adoção, seja no processo de ressoma. Então, no processo de ressoma, como eu acompanhei casos onde era com os réus, pensa com certeza, via todo um processo de energia braba, alterado, vem de uma situação toda alterada. Aquela família adotou, e tem família que faz uma negação muito grande, tem estrutura, são famílias muito boas, você tira um chapéu e ela fez a adoção e ela diz assim, essa criança a gente vai transformar. Claro, eles levam, eu vi em clínica, eu vi em acompanhamento, você leva que é uma criança que ela tem seus traumas psicológicos, ela tem toda uma dificuldade, ela não teve resiliência muito forte, mas aquela família está envolvida querendo ajudar. A família que adotou, né, ela tem um suporte, ela topou. E essas famílias, às vezes, assim, ela já está programada. Vou pegar um caso que é um caso difícil e eu tenho esforço para aguentar aquele caso. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela mãe também que vai vir, criança até com os réus, e aquela mãe que tem exemplos, assim, muito bacanas. Você encontra casos de jornal, muito lindo, fui especialista em cosmograma, já ter visto muitos casos, assim. Eu disse casos que aquela mãe, ela vem, ela é super forte, vai dar conta e aquilo e tá ótimo. Tem outros casos que não. Se a pessoa que está perguntando quiser tirar uma dúvida, tem uma série no Netflix chamada Mindhunter ou Caçadores de Mente. Tem um caso lá de um cara que é um serial killer e que ele, além de ter estuprado a mãe, cortando picadinho a mãe, fez um monte de coisa com a mãe. Né? Vamos pegar, aquela mãe era amparadora, estuprada, torturada, morta, esquartejada? Acho que não, né? E aí, tipo, o menino era alguém mais evoluído? Não, né? Alguns réus daquelas assim transmigradas. Então a gente está falando que ali é um contexto de ressoma extremamente patológico. E aí você pega o histórico e você vê como é que a mãe já tratava a criança desde pequeno. E você vai dizer, um tem o causador do outro. Não, aquilo ali já veio no negócio de ressoma bravo. Então, assim, uma coisa é acolhimento de uma consréu onde eu estou, eu estou para isso. Eu estou para isso. E para acolher a consréu. Tem mãe que é fora de série. E ela veio e o negócio, ela consegue mudar a pessoa. Um pouco mais, ela consegue, o negócio vai melhorando. Exato. O Luiz está colocando sobre um caso que ele acompanhou, de um casal chamado casal Bertolini, e que ele tem uma capacidade, uma especialização muito grande de acolher crianças e que eles fizeram a adoção de diversas crianças, tem todo um processo de cuidado, eles são cuidadores e tiveram um índice de sucesso muito grande. Dentro de obra espírita, o André Luiz, nos romances dele, ele fala lá, tem ambientes extrafísicos que a gente chama de comunex, colônias extrafísicas, que são colônias extrafísicas de transição. E tinha algumas lá onde a pessoa vinha e ela ia começar a ser especializada no cuidado de pessoas com transtornos. Tá? Ele fala de um ambiente que eles foram, que era os que dormem, né? Chegava lá, era tudo assim, uma câmara com 5.000 pessoas, e então eram sagões assim enormes, né? 5.000 pessoas, tudo deitadas, e aquelas conceitos dormindo, e todas tendo pesadelos, e eram indivíduos muito complicados. E essas pessoas, e quem estava cuidando da instituição, são pessoas que depois ressomam e vêm abrir instituições, ou vêm para cuidar de um monte de família. Por quê? Porque você sempre tem na ressoma laços muito grandes do passado. Dentro disso, até vou pegar algumas ideias, deixa eu perguntar se eu consigo um pouquinho responder. Tem mais perguntas?
Bom, separação entra em muitos casos, tá? Então não vamos fazer generalizações, mas muitos casos. Uma coisa que era para ser tudo está fluindo, e a gente sabe do papel do pai. Mãe nenhuma substitui pai. Mãe é mãe, pai é pai. Um substitui o papel do outro? Não. Criança não cresce sem mãe e sem pai. Se cresce, quando cresce, a gente diz, cresce com problema. Se mãe é mãe, pai é pai. Se aquilo foi programado, aquilo é necessário, precisa de mãe e pai estarem ali presentes, e há uma separação, você começa a observar que entrou um assédio. E aí, você vai pegar e vai investigar, e gerou aquele assédio, o que é, mas assim, não é uma coisa confortável, não tem separação que diz, não, mas foi tudo muito bem, com criança pequena. Criança pequena, o objetivo da vida do filho é todo mundo centrar na criança mesmo, nos cuidados dela, que agora é uma outra personalidade que está vindo, a gente precisa se centrar para ajudar nos cuidados dela. Se há separação, é porque aquilo não foi programado. Por isso que eu vejo que a questão de casamento, de relações e filho, acho que o principal em termos de filho, e é o que pelo menos a experiência que eu tenho ali, aquilo que eu já estudava, se está se confirmando, é ter um grupo muito unido, né? Quando eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra, uma relação muito boa com a família da minha esposa, muito boa mesmo, é uma relação muito boa com a minha família, a gente está todo mundo unido, a gente está todo mundo junto, e ali tem um suporte emocional, suporte de várias pessoas, onde a gente também é muito contato muito forte um com o outro, aí se consegue passar pelos estresses um pouco de uma maneira muito mais fácil. Então, assim, uma separação seria totalmente completa. Eu acho que responde um pouquinho. Se vocês têm algumas perguntas, eu quero também pegando algumas coisas. Isso que eu ia fazer, tentar interpretar um pouquinho de algumas frases aqui do Lex, que eu pensar para a gente pensar em conjunto. Então, o professor Val também falou muito de ressoma, e ele fez algumas pensadas muito interessantes. Então, ele colocava assim, ó, ressoma é medicamento. Ressoma é medicamento, ou seja, você vem para ressomar com aquilo, com o impacto dessa dimensão que a gente, que eu já vi perguntar, não entende exatamente por que a necessidade de ressoma. É que isso é uma questão que a gente chama de parafisiologia, de como funcionam as outras dimensões. Você, em uma dimensão extrafísica, você pode criar um ambiente extrafísico a partir de pensamentos que você tem, você plasma aquele ambiente e você fica preso naquele ambiente. E aí um exemplo de um filme muito legal é O Amor Além da Vida, quando a mulher, que seria a mulher do Robin Williams no filme, ela dessoma e ela está presa num ambiente extremamente perturbado e ela fica só naquele ambiente, ninguém consegue acessar. Uma ressoma de uma pessoa dessas é você retirar ela daquele ambiente e permitir com que o impacto dessa vida aqui consiga fazer com que ela tenha um novo corpo, novas sinapses, novo modo de pensar, nova cultura, e aí isso entra um pouquinho numa outra fase que ele coloca aqui, ó. A maioria das cons-réus ressomadas fora da Europa, essas que eram todas da Europa, a gente está falando o seguinte, milhares e milhares de pessoas que morreram em campos de batalha continuaram com aquela energia extremamente densa, formando o que a gente fala de, tem até os fenômenos que eles falam das batalhas lisárias, locais onde ia e parece que aquelas consegues estão ainda ali brigando há muito tempo, e essas consegues com muita energia densa, presa àquele ambiente, aí vai lá, amparadores, grupos de amparadores para mexer com energia, para desfazer essa energia, por isso que precisa de serenões, a gente está falando de evoluciólogo, desfazer essa energia densa para conseguir promover a ressoma dessa consciência, e se ela sai daquele ambiente, por exemplo, na Europa, muito antigo, e ela vem aqui para um outro país, ela está... É como você pegar um dependente químico, que ele estava numa região de vulnerabilidade, e todos os amigos dele estão ligados ao processo da dependência química e ao tráfico, toda uma complicação, você tira aquela criança, e quando a gente vê, e vai colocar ela na adoção lá num outro país, uma outra cultura, por exemplo, como na Finlândia. E o casal lá vai cuidar e vai tudo mudar. E tem um filme que mostra um pouco disso. E que aí você vê a diferença de cons-réu e alguém um pouquinho mais energeticamente melhor. Me ajudem com aquele filme que é um menino indiano, acho que não é Lion, que é um nome... aquele menino indiano, ele se perde do irmão lá na Índia, Lion, né? E aí ele é adotado por um casal depois de muito passar,
ele teve para ser, ele ia sofrer um abuso sexual, que é altamente comum dentro da Índia, na infância, foi um dos lugares que mais abuso sexual infantil, e não sofreu. Amparo ou assédio? Bom, amparo. Ele teve ali para destomar em vários momentos, que tinha, ele fala das situações bem complexas que ele teve em alguns ambientes, e não sofreu. Ele esteve quase, mas não sofreu. Amparo ou assédio? Ah, amparo. Aí ele é adotado por um casal australiano. O outro menino que também é adotado tem um monte de problemas e segue, e eles vão tentando ajudar ao máximo. Mostra que o menino é com os réus? Sim. E aí eles tentam ajudar o menino, mas mesmo assim o irmão dele se envolve com dependência química. Mesmo estando na Austrália com a outra família. O menino fica muito bem, o outro menino mal e com problemas se envolve em dependência química. Os dois adotados pelo mesmo casal, a mesma idade, mas são históricos de vida um pouco diferentes. O outro menino tem, a gente já vê que tem laços de passado muito mais complicados. Então ali você consegue ver a diferença de alguém mais bem assistido e alguém que precisa ser ajudado. Né? Que a gente fala de Israel. Que foram retirados daquele país que eles estavam, vão para um outro. E você vê que depois o menino consegue descobrir a mãe dele, tudo aí, eu fiz spoiler, tudo que no final do filme, né? Ele descobre lá da mãe dele, ele consegue ajudar e tudo ver. Tem um monte de fenômenos, aquilo que mostra o fenômeno de parapsíquicos e como as coisas dão certo. Então, a maioria das consréus que ressoma fora da Europa a fim de quebrar a fossilização das formas holopensênicas fixadas em retrovidas naquele continente. Ou seja, muita energia, muitas vidas naquele país, retirar elas e nascerem em outros países é bom. O problema é que o cara foi, às vezes, a última vida de várias vidas em batalha e a última foi na Segunda Guerra Mundial. Ele veio com aquela avidez, quero ser meu na vida. Chegar lá e fazer tiroteio em escola, era das últimas festas que eram aqui e acabam sendo prejudicados. Era da última para ser melhor, mas é tão forte o holopensene que, mas aí a ressoma é um medicamento. Por isso que ele foi colocando o seguinte, ó, cada ressoma para uma consciência lúcida, no outro caso, a consciência lúcida constitui um paraplanejamento acurado. Porque se é lúcido, é como eu te disse, você vai ter pessoas que foram médicos, psiquiatras, gente que trabalhou com psicologia, gente que estudou todo como é que é o desenvolvimento humano e vai estar ajudando com o amparo. Bom, provavelmente se eu fosse o amparador-chefe de uma equipe, um líder de uma equipe, eu ia convocar esse pessoal. Cadê o que estudou isso, que dessomou e que... Cadê esse pessoal? Eu ia juntar e, vamos ajudar, deixar ele ficar mais lúcido, ó. E a gente vai nos ajudar aqui para a gente conseguir fazer com que as pessoas ressomem de uma maneira melhor. Então, uma das frases no Pensatas, mas não está aqui, tem que procurar dentro do Lexio, era o que o professor Valdo colocou muito interessante, assim, ó. Para a ressoma de consréu, tem até serenão, várias vezes ajudando. Porque precisa para a mãe não dessomar no fato. Porque é tão forte o antagonismo energético, tão forte a frente de percurso, você tem que blindar energeticamente o hospital inteiro, melhorar toda a equipe, todo o processo, para que aquela criança venha e não tenha acidente de percurso já ali, piorando a situação dela. Então, se ela consegue e aquela mãe se mantém, tudo de bom, né? Então, por isso que envolve um tipo de amparo muito forte. Vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar? Tem perguntas na internet? Verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, letra A, chamada abnegaciologia, da abnegação. Mãe, ela vai ser a base. O ginossoma veio, ele em si já facilita o processo de abnegação. Porque a mãe está trazendo alguém do passado e está usando todo o processo do corpo dela, uma ligação muito forte, para se doar e ter ali a criança. O pai teria o papel de modelo para essa criança. E o que acontece? Ele não está presente. Então, não tem como substituir esse papel. Esse papel falha, mas não é tarefa da mãe. A tarefa da mãe é, então, se doar e fazer o melhor possível do acolhimento. Por isso que eu sempre digo da questão de relação, a gente fala de alienação parental.
quando a mãe joga a criança contra o pai e o pai joga a criança contra a mãe. Aí entra um assédio muito grande. Então, aí você está dizendo, quando a mãe não quer que acesse o pai. É um caso que eu estou atendendo na minha clínica ultimamente. A mãe não quer o pai. O pai é alguém que quer estar presente, mas a mãe não quer o pai. O que acontece? Então, como eu disse, essa mãe, a gente percebeu, ela está com um assédio muito forte. O que é o meu papel? Eu tento que o pai consiga perdoar comportamentos extremamente desequilibrados da mãe e fortalecer a criança que não quer o vínculo com a mãe, de aumentar o vínculo com ela. Porque essa mãe, tá? Aí por isso que eu disse, terapia, né? Aí processos, está falando da questão de estar, para o pessoal da internet, de estarem distantes. Tem questões que envolvem terapia, questões que envolvem questão judicial, questões que envolvem. Aí existe um cuidado que é multidisciplinar. Tá? São várias pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, envolve a família, porque ninguém vive sozinho, tem uma família atrás, cadê a família de um, cadê a família de outro, as relações, tudo com a prioridade sobre a criança. Tá? Muitas vezes, esses direitos são violados, sim, né, com essa prioridade. Perguntas, vocês também podem fazer perguntas aqui, tá? Quer fazer pergunta? Como é que é teu nome? Alda. Tá, então a Alda está perguntando qual a relação da mãe que tem uma depressão antes da gravidez também, durante a gravidez e a depressão pós-parto, né? Então, essa depressão que já vem acompanhando. Vamos tentar não generalizar, como eu disse, cada caso é um caso, mas a depressão ela é multifatorial. A gente sabe, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, ela é multifatorial, desde hormônios, desde processos que vão mexendo com o corpo e provoca depressão. Mas do ponto de vista holossomático, a gente está falando de outros veículos, a forma de pensar e da consciência sobre aquele corpo, ela entra na depressão, ela tem uma questão, um modo de pensar, e mesmo que ela tenha uma família com um monte de gente com depressão, se alguém tem um desenvolvimento evolutivo mais forte, ela conseguiria vir naquela família e romper esse traço da depressão. Pessoas que não conseguem. Então, se ela não conseguiu, ela entrou no mesmo grupo da depressão, aquela depressão tem um holopensino em comum dentro daquela família, seja por ideias de abandono, ou por ideias de fracasso, ou por ideias de relações conflituosas, um holopensino em comum, e a pessoa está naquela depressão. Aquela depressão, se ela começa a ter a gestação, uma criança que consegue ter uma proteção sobre isso, ela pode estar vindo para melhorar a mãe. E aí, a criança pode melhorar o holopensene da mãe, e aí vem a ressoma, e aquela mãe começa a melhorar, porque aquela criança veio para amparar aquela mãe, certo? E aí essa criança vai ter depressão, se ela vem para amparar, isso não foi pensado, ela não é uma consciência lúcida, claro que foi pensado. Aí ela vem forte para amparar a mãe. Mas a mãe não quer. A mãe não quer saber. O que a mãe faz? Manda embora. E aí vem a criança ser adotada por um outro casal. E aí a gente tem a questão que eu estava dizendo, que eles falaram o que acontece. A criança foi adotada por um outro casal, e eu digo, como que é essa criança? Ela é mais positiva, mais para frente, ou ela está precisando de mais ajuda? Porque eu vi crianças que eram tudo de bom e a família rejeitou. E no entender, ela vinha para ajudar aquela família. A mãe não quis. A mãe rejeita. Um livro muito bacana sobre isso, do ponto de vista extrafísico. Acompanha o livro Cristo Espera por Ti, psicografado pelo professor Valdo Vieira. Seria a psicografia da Conceição Balzac, contando toda uma história. E ali tem uma personalidade chamada Bilner, que é a serenona, que a gente chama, aqui na Conscienciologia, com o tipo de serenona monja. Ela tem muita energia, uma serenona. E ela vem num corpo de criança. E a mãe que estava ali, ela não tinha muito interesse, não era a ideia, não tinha toda essa relação de querer ser a mãe daquela criança. Ela é mãe de uma serenona. Tipo, de bom. Não. Então ela não queria nem vir como corpo de homem em outra vida. Tinha toda uma
relutando no processo. A gente está falando da mãe de uma serenona. Sim, quando pessoas virem a ter uma criança que é extremamente evoluída e a mãe não quer. A mãe rejeita, faz alguma coisa, tenta ao máximo não se dar bem. Se eu consigo responder um pouquinho para ti, então, as causas múltiplas da depressão. Tem que avaliar cada caso. Mas a gente tem que verificar como foi desde o parto, se ela melhorou, não melhorou, o que era, por que a mãe entrou nessa depressão. Tem que ir investigando. O livro se chama Cristo Espera por Ti, uma psicografia do professor Valdo Vieira. Tá? Ele ainda estava no Espiritismo. Na verdade, não é bem uma psicografia. Hoje a editária está publicando uma pangrafia, porque é um negócio muito mais complexo do que o nome da psicografia. Cristo Espera por Ti. Ele é um livro que foi muito debatido pela professora Malu Balona, que é uma pessoa muito aqui na psicologia que estuda, porque ele tem todo um enredo que mostra de um processo extrafísico, que teve muita relação com grupos aqui da Conscienciologia. E aí, por isso que teve um interesse muito grande pela obra, porque ela mostra toda essa ideia de rizomas que eu estou falando, de contextos, por que vem, como é que é um ambiente extrafísico. Pegando esse livro, pegando obra também dos livros de André Luiz, tirando o desconto das coisas muito doutrinárias, coisas até um pouco imaginativas que ele cria ali, mas você consegue ter uma noção melhor de todo esse mecanismo extrafísico, como é que funciona, e tem coisas bem legais. Inclusive no livro Missionários da Luz, André Luiz, ele pega o caso do Sigismundo, que é ele tinha sido um cara que é o amante de uma mulher, e aí o cara lá que foi traído, foi lá e matou o cara, e aí depois eles ressomam numa outra vida, e eles vão colocar, ó, esse aí vai somar contigo, vai ser teu filho. E aí o cara não quer, não sabe por que, o cara fica com ódio, sempre estressado. E aí ela consegue dizer, eu quero melhorar, eu quero vir para ser filho deles e para ajudar, para me recompor, porque eu matei o cara, eu matei o meu pai. Seria o meu pai nessa vida, eu matei aquele que vai ser meu pai. Só que ele quer melhorar e, tipo, conscientemente o pai repele e a mãe não consegue engravidar. Até que chega um orientador lá, que eu acredito que é um orientador evolutivo, faz todo um estudo e eles entram lá e vai trabalhando com o cara e melhora o ambiente, e aí dá processo da ressoma. Então aí ele vem aquele casal para recompor o caso de que era o filho vai ser uma pessoa que matou o próprio pai. Então é claro que a relação pai e filho vai ser uma relação complicada, né? Muito tempestuosa, muito difícil, mas é essa ideia mesmo de recomposição. Dúvidas? Vocês querem perguntar? Eu vou pegando algumas frases daqui. O que vocês preferem? Não tem. Porque, como eu estou dizendo, para quem não está em casa, ela está colocando seu nome. A Priscila está colocando de uma criança que foi adotada por uma família que é extremamente unida, forte, mais positiva, mas aquela criança, melhor que aquela família tentou, ela causa uma desunião, um monte de problemas por mais de 20 anos sobre aquela família. Sim, por quê? Porque você pode pegar uma criança num processo de adoção e aí está tudo certo, era realmente o processo de recomposição daquela família com aquela personalidade, as coisas não acontecem por acaso, e vem aquela personalidade que era alguém e às vezes era o assediador mesmo de todo o processo familiar, e agora ele nasceu em outro corpo lá, em outra família, ele é adotado e ele volta daquela família e tem um relação passado com ele. Aquela família tem a tarefa de ajudá-lo. Mas, é claro que no momento de ajudar, pode ser alguém muito pesado e o negócio vai começar a contaminar toda a família. Entra aí os processos parapsíquicos, multidimensionais. Como que faz isso? Desde verificação de bagulhos energéticos em casa, aplicação de arco voltaico, estado vibracional, blindagem do ambiente, esterilização de energia, ir melhorando, vendo. Aí tu vai limpando tudo aquilo, porque essa consciência também traz outros grupos com ela, de personalidades, e que aquilo vão perturbando. A gente tem criança, que eu acredito, eu já vi criança que era assim, 8 anos de idade, tudo mania. Parece que queria tacar fogo em tudo, e era complicadíssimo. Eu fiz uma palestra uma vez pelo Evolução sobre crianças com os réus. Eu atendi casos muito pesados, eu atendi casos de crianças que tentaram suicídio,
de criança que é um tema muito tabu, de criança que cometeu violência sexual sobre outra criança. Criança, estou falando assim, de 9 anos de idade, e aí ela vai lá e faz uma de 6. Então, esses casos muito tensos. A gente pegava uns tanques de depoimentos, casos bravos. Eu estava contando uma região de vulnerabilidade aqui em Foz do Iguaçu, onde eu estava tocado, estava contando que eu vi um bebê da idade do meu filho, sabe, um mês. E ele dormia na laje, no inverno, na laje, concreto, e a única coisa que tinha para comer naquela casa era açúcar. E as crianças todas eram abusadas porque ali era um ambiente de exploração sexual. E a mãe independente de praia. Né, o negócio não era ali para melhorar. É uma interprisão, não precisa de interprisão, é um negócio. Aí assim, por isso que são as pesquisas ao longo do tempo que você vai observando. Quando eu estava aqui um pouco de chegar, eu estava pegando personagem eu estava olhando aqui um caso que era a personalidade do seu Manuel Ferreira de Almeida. Seu Manuelzinho. O Manuelzinho era uma personalidade de Monte Carmelo, ele era espírita, e aqui tem uma frase interessante, ele nasce lá, né, numa família assim, ó, seu Manuel Ferreira de Almeida foi um exemplo de caridade, nasceu em João I, Minas Gerais e tal. Aí ele ficou órfão da mãe, cara, órfão da mãe aos 6 meses de idade. E do pai aos 12. Ele não vai ter problemas emocionais? Cara, órfão aos 6 meses de idade da mãe, a gente tá falando de amamentação, de todo cuidado, toque, carinho, o coração da mãe que nasceu dele, como que faz diferença, aquilo cardíaco, toque, o desenvolvimento do apego, John Bowlby estuda muito isso na psicologia, o apego, todo um processo fortíssimo, importantíssimo para aquela criança. Não teve, não morreu. Aí depois, aos 12 anos de idade, o pai, que é um exemplo, que vai estar lá, ele morreu. Essa criança, até certa idade, foi criada pela madrinha, depois se viu jogado pelos campos, apanhando, passando fome, situações muito negligentes. Então ele vai desenvolver ideias de que ele foi abandonado, ideias de que ele foi negligenciado, ele vai desenvolver o que a gente chama na psicologia de esquemas mentais, cognitivos, de abandono, que são extremamente fortes, e seria uma criança com grandes problemas emocionais. Predisposição para usar drogas? Claro, para lidar com suas dificuldades emocionais, certo? Predisposição para usar álcool? Sim, predisposição para ter um monte de problemas afetivos. Entretanto, essa personalidade, segundo o Valdo Vieira, era disperso. Ele era um desassadiado permanente total, alto nível evolutivo. Ele vem e ele está aqui nessa biografia porque ele é um exemplo de assistência dentro do ambiente que ele foi. Ele desenvolveu as energias de uma maneira muito mais intuitiva por ele e foi aprendendo a desassediar os ambientes onde o pessoal só falou desde seu Manuelzinho. Eu fui lá na casa dele, no conheci próximo, só que ali na hora a gente estava muito bem depois. Eu estava com 90 anos de idade, né? Eu 2 anos depois, com 92. E a gente foi até a casa dele. Tinha muita energia. Eu fui lá para ver as energias. E assim, seu Manuelzinho é alguém muito forte. Então a gente está pegando alguém com um ambiente extremamente ruim, que nasce naquele ambiente, ele tem todo um processo de raciocínio do ambiente, e ele vem e supera tudo isso, e ainda por cima é acima da média do que a maioria das pessoas que a gente conhece. A gente está falando de alguém com um alto grau de desenvolvimento. Isso é genético? Não. Você para genético, quer dizer, é a personalidade de várias vidas capaz de ultrapassar os processos do corpo. As ideias dele vêm por quê? Porque a ressoma, mesmo de uma consciência como de alto nível de expressão, tipo um evoluciólogo, ela é restringidora. A criança que é um bebezinho, não adianta, ela vai ficar extremamente dependente, porque o bebê humano é extremamente dependente. Ele tem um restringimento muito grande e toda a sua recuperação de unidades de lucidez e consciência, ela não vai conseguir, a maioria das pessoas, na expressão máxima. Então, isso, conseguir superar e trazer ideias ao ponto de superar, mostra que o negócio é muito forte, que a criança vem com uma paragenética extremamente avançada. Por isso que eu quis pegar um exemplo ali do seu Manuelzinho, pega bem claro esse processo. Dúvidas? Tem mais dúvidas aí? Tem dúvidas na internet? Aqui. Então vamos pegando outras frases também e a gente vamos puxando.
Olha aqui, ó. No léxico de outros pensatas, algumas outras pensatas, no grupo onde ressoma com sim, está envolvido, ela está envolvida, né? Ele colocou um termo assim, bem popular, do chulé do pé à caspa da cabeça. Ou seja, se você ressoma naquela família, a consim, ela está envolvida no último fio de cabelo, né? Máximo de tudo com aquela família. Mesmo no processo de adoção, isso que eu quis dizer antes, quer dizer, uma criança que foi adotada, a família que adotou aquela criança tem que saber, aquela criança veio de uma mãe, que gerou, que deu parte do seu corpo para aquela criança. Ah, mas a mãe é a que cria. Não. A mãe também é a que cria, mas a mãe também é biológica para quê? Para que não se esqueça. Porque a criança tem que saber, cara, eu vim de uma mãe. Alguma coisa era, ou era para eu ajudar aquela pessoa foi embora, aquela pessoa pode ter dessomado, teve casos que levaram a adoções em que a mãe dessomou, porque usou droga, porque N coisas, mas é uma consequência agora. E aí ele tem que estar pensando, é alguém que eu vou assistir, e aquela família também saber, ó, ela teve uma origem, teve alguma coisa, e ela tem um histórico. Porque, por exemplo, meu filho poderia nascer da minha esposa agora, mas se ele estava me acompanhando em 2003, colocando a hipótese que realmente era ele me acompanhando em 2003. Se é ele, você acha que é totalmente mega programado, assim, tudo vai dar certo, ó. Tal dia, na rua tal, naquele horário, com um vento assim, aquele casal vai se encontrar? Não, isso é coisa de romance. Não é assim. Por mais que se planeje a vida humana, você não tem controle sobre a vida das pessoas. E as coisas podem sair fora do script. Então, é aí que eu ia avaliar. Ah, minha esposa estava dentro do script e fora. Vai vendo as consequências que tem. E aí vai dizer, aquela personalidade poderia nascer de outra mãe? Sim, teria uma outra influência, outros processos. E por que então não daquela e da outra? Porque são várias situações que envolvem. Foi o melhor? Foi, pelo que tudo indica, com essa minha esposa. Mas ela poderia, essa personalidade vir em outra pessoa, outro grupo? Sim. Então isso responde também. Se eu tivesse dito não, ela não vai resumar comigo, não, a gente não vai estar junto, aí eu resumar com outra pessoa. A gente não vai deixar de resumar. Só que aquele era o contexto importante de vir naquela família. Tá? Então, vocês vão me interromper se vocês tiverem dúvidas. Porque aqui, ó, ele foi colocando algumas frases, né? A ressoma pode ser analisada como categoria de remissão ou de autocura. Então, vamos lá. A ressoma pode ser categorizada, né, como uma condição de remissão ou autocura. A remissão, né, se está superando aquelas doenças ou ela vem para, ou seja, vamos pegar um pouquinho a remissão de uma doença, que eu estou melhorando daquele processo de doença, eu estou saindo. Né? A depressão, ela vem numa família, que eu acompanho e vejo muito isso, onde tem os transtornos psiquiátricos, ele tem uma base genética forte. Mas hoje também se estuda o que a gente chama de epigenética, ou seja, o ambiente também afeta os genes da pessoa. Mas assim, tem a genética. Aí ele está vindo, e tem aquela família com esquizofrenia ou com depressão. Não é a única, assim, tipo, toda família tem depressão, a pessoa vai ter depressão. Ela pode ter um transtorno bipolar ou ela pode ter transtorno de ansiedade. Mas a gente vê que ela tem vulnerabilidade biológica. Tá? Não basta a vulnerabilidade biológica, ela tem que ter uma vulnerabilidade ambiental e tem que ter traumas específicos para desenvolver um transtorno. Em algumas condições, não é uma coisa única. Aí aquela criança, ela vem e tem toda uma linha genética, alguém vai quebrar aquela linha. Ou ninguém vai quebrar. Alguém em algum momento vai quebrar essa linha. E essa quebra da linha, para melhor, pode ser uma consequência. Alguém que vem já para superando aqueles problemas. Mas ela veio porque, tipo assim, ela nunca tinha relação nenhuma. Não, ela já tinha relação com aquilo. E agora, nessa reforma, talvez o objetivo seja não entrar naquele papel daquela doença. Ela vem para quebrar aquela doença. E aí, por isso que a gente pega casos. Tem casos assim que é muito louco, tá? Tem caso que eu atendi
Tem tem casos que eu já vi assim, a mãe é dermatologista e a criança vem com problema dermatológico grave. Não tem doença autoimune. Eu não tenho doença autoimune assim. Vem a mãe é dermatologista e estuda determinada doença autoimune. E a filha nasce com aquela doença. Muito diferente. E aí vem assim, mas aí a gente começa a observar. Aquela menina, ela veio para ajudar a mãe, né? Como é que é para quebrar a linha, qual é o contexto. Então, por isso que pode ser por autocura, remissão, pode ser alguma coisa que a pessoa vem para trabalhar e ela, porque aí chega o orientador evolutivo, se é uma ressoma um pouco mais lúcida, chega um amparador mais de alta expressão e coloca, olha, melhor porque você vem em alguma vida já com esse prato, você dissemina por uma vida com esses problemas, e o melhor é você vir para cá. É como tipo quando você vai num terapeuta e ele te dá, se você admitiu que você está com problema, ele te viu tudo, juntou um médico ali, mano, um grupo e olhou contigo, olha, tudo indica que o melhor seja você buscar esse tipo de tratamento. Aí você pode chegar e dizer, eu não vou buscar tratamento nenhum, não quero, odeio vocês. Também é uma compulsória, né? Mas, não, pode ser uma coisa, geralmente uma coisa que, tá, ok, eu admito que eu tenho dificuldade de nascer naquela família, e aí veio para melhorar aquela família. Então, são algumas questões que acontecem. O critério para a seleção de futuros pais, uma consciência, na próxima ressoma, é a ficha evolutiva pessoal e o temperamento da consciência ressomante. Claro que também para consciência não lúcida. Mas aí quem que verifica mais isso? O evoluciólogo. Ele olha a ficha evolutiva pessoal daquela pessoa, então ele está olhando todo como é que é as biografias, várias vidas e existências que aquela pessoa teve e períodos da intermissão, junto com o temperamento que ela tem, e aí se estuda isso, qual é a relação com os pais. Por isso que fiz aquelas famílias, que vinha da linha bélica, e aí nasce lá e tal. Por isso que eu coloquei, quando eu falei o caso da minha avó, eu falei do amparador Hércules Galói, eu tinha uma raiz italiana, essa raiz, quando a gente olhou e foi dizer assim daquela família, eu fiquei pensando, é engraçado, né? Aquele grupo familiar, é todo mundo ligado a essa minha família, mais coisas de comércio, era mais ligada. E aí, eu vejo pelas pessoas que eu atendi muita gente, mas é que eu estou no sul do Brasil, tudo bem, tem muita gente que vai italiano, eu tenho muita gente que vai italiano, e aí eu tenho passaporte. Mas tem algum pé muito forte, cara. Então, eu olhava toda essa relação. E dentro desses fenômenos, uma vez na dinâmica parapsíquica, teve o Luiz acompanhou, a Josiane também na dinâmica, a gente faz junto, teve uma menina lá que era na dinâmica, também amiga minha, e que estava lá na hora da clarividência, eu vi uma amparadora, que a gente chama de veronesa. Eu vi essa amparadora e eu vi uma cena de uma escola, que era uma escola no Brasil, na década de 50. Escola. E aí eu veio tudinho para mim assim, bloco. Vem a escola, o local da escola, que era em São Paulo, e como é que era a escola, eu dizia que eu e o Everaldo, que é outro funda a dinâmica, a gente ali, eu fui pesquisar. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi essa amparadora e ela falou assim, ela é anciã que a gente chama da Santa Lúcia Filipina, que teve uma existência que tem essa funcionalidade. Ela disse, procura pela escola Lúcia Filipina. E eu acordei, já fui naquela hora, na verdade eu já estava quase dormindo, eu entrei ali, eu fui procurar. Aí eu achei a escola, na hora que eu coloquei Lúcia Filipina, que a escola exatamente onde eu tinha visto, que era em São Paulo, na cidade, qual bairro, qual que era, na rua Lúcia Filipina. E aí eu vi certinho, a escola ali, como eu tinha desenhado. Aí, a imagem que eu tinha vindo com essa pessoa é que a gente tinha no extrafísico mexido, era uma minha colega, dentro da dinâmica, mexido, e ela também trabalha com a área da infância, ajudou a família Bruce, trabalhado com crianças junto com essa amparadora. Isso mostra que eu tenho um passado que eu mexi com a infância. Então as coisas não acontecem por acaso. Raiz italiana, tá aqui, qual é a minha relação com esse passado aqui, com as crianças que eu trabalho. Então é isso que os processos da ressoma vão fazendo, intrincando, conectando um com o outro. Essa é um pouquinho da ideia, tá, dessa palestra para vocês. A palestra, ela, como disse, das 13, a gente já passou um pouquinho do horário, né? Tá. Então tá, eu agradeço. Acho que eu fazendo um fechamento aqui para vocês,
são temas que eles não se fecham, são temas de ressoma, que a gente precisa pesquisar mais, e é muita coisa por trás, mas então eu deixo aí um convite, quem quiser seguir pesquisando esses assuntos, muito material, tá? Quem tiver dúvida, também pode até pelo Facebook me chamar, me mandar perguntas, tá? Que eu estou à disposição, é só procurar pelo meu Facebook lá, Gabriel Gonzalez Maluf, tá? Tem meu Facebook ali, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, se eu souber, eu vou responder. Tá? Eu agradeço pela presença de vocês. Obrigado.